Olá, olá a todos que estão entrando. Tudo bem? Olá. Vão me falando se tá bom o som, porque eu tô aqui na área de fora, né? Eu tô um pouquinho longe do roteador de internet. Então vão me falando se tá bom o som. Carola, Kiko. Oi, querida, boa tarde. Me falem se o som tá ok, se o som dá pra ouvir. Legal. Bom, hoje um início de um projeto muito maravilhoso, um projeto que é um projeto que vai durar algum tempo, acredito que anos. Com a pandemia agora tudo está num outro tempo, né? A gente não pode ficar transitando, não podemos se encontrar, né, presencialmente, só nesses lugares online, na internet. Então, vou apresentar um pouquinho o que é o projeto para vocês, antes de chamar a convidada de hoje. Então, Tintureiras do Brasil, ou Tintureiras Brasileiras, é parte de um projeto que eu, a Fabiola Salles Mariano, a Amanda Cuesta e a Clara Zamit estamos fazendo, que é mapeando essas mulheres do Brasil, que trabalham com plantas, que trabalham com terra, com elementos da natureza, seja para fazer tingimento, pintura, estamparia, enfim, que usam a natureza para exercer o ofício, para gerar sustento, né, para expressar seus sentimentos, enfim. Então, foi a forma que eu encontrei para começar um processo, digamos assim, educacional, para que nós, mulheres, porque a maioria são mulheres que trabalham com plantas, por isso que até eu coloquei no Feminino Tintureiras, né, que para nós construirmos uma rede, tá, a fim de se fortalecer, a fim de se unir, se ajudar, né. Eu falei hoje bem cedinho, numa conversa com a Amanda, que, nossa, o mundo lá fora já é tão perigoso para nós mulheres, né? Infelizmente, nós mulheres não podemos transitar, mesmo quando não tinha pandemia, né? Nós não podíamos transitar, por exemplo, sei lá, numa rua escura sozinha, porque a gente sabe que é perigoso por N motivos, né? Então, nós mulheres já temos os nossos direitos tão reduzidos, né? Então, a gente precisa realmente se unir de verdade, assim, para se ajudar, né? Para tornar o mundo um pouco mais seguro para nós, né? Então, mais do que contar histórias sobre mulheres que trabalham com plantas, é uma forma da gente se unir para se fortalecer, né? Então, hoje, eu vou quem vai inaugurar esse ciclo de encontros, né? Esse mapeamento das tintureiras do Brasil é a Maib. A Maib, ela é da Matricária. Ela está em Brasília, então ela está lá no Brasil, no Centro-Oeste, né? Que eu sempre gosto de falar, no Brasil Central, E Maib é uma mulher muito incrível, assim, a gente já tem contato há muito tempo. A Maib, acho que me acompanha desde que eu comecei, porque ela começou há muito mais tempo do que eu, né? E então ela é a nossa convidada de hoje. Antes de abrir e chamar ela pra gente conversar, tem muita gente nova aqui no meu Instagram, então eu queria me apresentar rapidamente. Então, eu sou a Kiri Miyazaki, eu sou plantadora, pesquisadora e artista de índigo, tá? Eu trabalho especificamente com uma planta que
que é o índigo japonês, o nome popular, né? A Polygonum tinctorium, que é uma planta de origem, na verdade, ela vem do sul da China e do Vietnã e depois vai para o Japão, mas ela é conhecida popularmente como índigo japonês. E dessa planta se extrai pigmento azul. Mas hoje a gente vai então conversar com a Maybe e falar e saber um pouquinho da vida dela e do trabalho dela. Bom, vamos lá, deixa eu achar a Maybe. Querida, você já tá aí, né? Pede pra participar. Eu sou muito ruim de Instagram. Quer dizer, de qualquer coisa de tecnologia. Maybe, querida, você tá aí? Acho que você precisa solicitar. Nas duas carinhas. Ah, legal. Vamos lá, deixa eu achar ela. Aqui. Quem falou? Marcela. Ai, obrigada. Consegui. Já consegui, gente. Solicitei. Tô aguardando você, querida. Acho que já tá assim, aguardando uma tricária. Eu solicitei. Vê se chegou. Aê, Aê! agora foi. Conseguimos! Oi, oi. Ai, que bom! É Tá que me eu tô ouvindo longe. bem? Eu tô. Eu tô longe do roteador, porque eu queria ficar aqui fora. Aí eu falei, nossa, deve ter perdido a conexão. E aí? Chegou o Ah, nosso dia. até que enfim, né? Que responsabilidade, hein? Abrir esse projeto das tintureiras do Brasil, gente. Que delícia. Bom, Esse, primeiro, muito obrigada, né, Kiri? Assim, a imagina, nossa A nossa história de se conhecer foi uma coisa tão inusitada que eu acho até legal a gente falar aqui também, né? é. Que eu fui eu fui a trabalho para o Havaí fazer uma pesquisa de plantas tintórias havaianas, um projeto de uma empresa da Califórnia. E aí fiquei sabendo que o Buai Sol estava lá em Hollywood até fazendo um curso. Eu falei, opa, vou até lá. Aí quando eu cheguei lá, que eu me apresentei, falei que era do Brasil, eles, ai, Brasil, Brasil, we love Brazil. Aí eles falaram, ah, a gente recebeu a Kiri lá em Fukushima, ela fez uma vivência com a gente de índigo e falou de você. Eu achei tão linda, assim, eles falaram com tanto carinho, porque, né, hoje você sair da sua casa, ir para o Japão, fazer uma vivência que é completamente diferente e desbravar, né? E desbravar esse caminho, assim, do cultivo, né? E de tudo. Então, eles falaram um pouquinho de você, eu achei isso sensacional. Então, foi assim que a gente se conheceu, né? É muito doido, né? Porque foi um. Você precisou estar num outro lugar, tão longe, né? Olha só como que é a vida. Eu acho isso muito lindo, É. assim. Porque quando eu morei no Japão também tinha esses encontros muito estranhos, assim, tipo, a pessoa morava muito perto do meu local de nascimento e a gente só foi encontrar do outro lado do mundo. Enfim, eu acho muito lindo essa sincronicidade, assim, da vida, né? Às vezes você tá num lugar inesperado e você conhece alguém, né, da sua cidade, ou enfim, do seu país, né? Qual que era a probabilidade
de você encontrar o pessoal do Bueison nos Estados Unidos, sendo que eles são lá de Tokushima, e a gente tem uma coisa em comum, enfim. Mas é Pois é. isso, as belezas da vida. É, então, bom, eu já falei para o pessoal, né, um pouquinho o que é esse Tintureiras, né, por que eu estou fazendo esse trabalho, por que essa vontade da gente de alguma forma mapear e construir uma rede, uma comunidade de tintureiros, de mulheres que trabalham com a natureza, seja de tingimento ou às vezes até pintura, né, enfim. Mas hoje, então é o seu momento, o palco é seu, né? Eu acho que eu até também estava falando hoje com a Amanda hoje cedo que mais do que mapear é trazer à luz, mas trazer à luz no sentido de oferecer o nosso espaço, né? Então, assim, que nem estou abrindo um Instagram para que outras mulheres possam ocupar, né? É um espaço online, mas é nesse momento que dá para fazer, mas que a gente possa realmente, assim, abrir o nosso coração e nossos espaços para que outras mulheres também possam habitar e trocar e se fortalecer. Bom, Legal. então, Maibe, eu queria saber assim um pouquinho de você, Maibe enquanto mulher, né? Então, assim, até coloquei o nome Tintureiras e não Tintureiros, por conta dessa coisa mesmo do feminino e da mulher. Então, antes de Maibe Matricária, né? Quem é a Maibe? A Maibe pessoa, mulher. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história da sua vida, o que você quiser compartilhar com a rede. Tá. Bom, é uma pergunta muito profunda, né? Acho que a gente tem várias coisas para falar e durante a nossa conversa acho que eu vou trazendo um pouquinho dessas essências também minha quanto mulher, né? Uhum. Mas eu sou essa mulher curiosa, né? Sempre fui muito curiosa por natureza. Esse é até um slogan que a gente usa, curiosos por natureza. A curiosidade me vem assim muito em relação à criatividade. Eu sempre gostei muito de mexer com as mãos. A minha família é uma família descendente de italianos, então a gente sempre gostou daquela casa cheia, todo mundo conversando e fazendo bordado, e fazendo crochê e costura. Então vem de uma família de mulheres muito habilidosas também nesse sentido, sabe? E o tingimento natural, ele atravessou a minha vida de uma maneira, assim, muito mágica e muito especial. Que eu sempre falo que não fui eu que fundei a Matricária, foi a Matricária que me fundou uma nova mulher, vamos dizer assim, né? Porque do mesmo jeito que a gente estava pontuando como a vida é, né? Lá nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo de você, do pessoal do Japão. Da mesma maneira, eu fui fazer um curso de inglês na Europa por 6 anos, em Londres, e fiquei seis meses e fiquei 6 anos. E foi lá que eu saí, assim, fui pescada do meu universo e vi a minha vida de fora, né? Aí que eu ancorei, assim, de algumas questões que eu precisava navegar. É, E durante esse período foi que me veio a questão do tingimento natural. Então, novamente, eu precisei passar 6 anos em outro continente para me conectar com essa beleza. E eu estou dizendo isso porque é a beleza das mulheres na minha vida também, né? Então, aí eu fui lembrar e ter flashbacks da minha avó fazendo tingimento nos lençóis, para poder fazer roupa para a família. A minha mãe já fazia tingimento e a minha mãe pintava o cabelo com casca de cebola. Então, assim, a gente começa, né, a puxar isso, assim. E eu sempre falo que o tingimento natural não é uma técnica nova, não é um saber novo. A gente só está buscando aí na nossa história, resgatando, né? Essa palavra resgate tem sido muito utilizada nesse sentido. E adaptando ao nosso cenário. E muito importante, isso que a gente está fazendo hoje, que é o registro. Registro de receitas, mapeamento de plantas tintórias, mapeamentos de mulheres, né? Então, assim, bom, é um pouquinho de quem eu sou, da onde eu vim. Bom, você também. Então, aí depois que você acabou ficando 6 anos na Europa, né? Era para ficar 6 meses, ficou 6 anos. Então, conta um pouquinho como que foi esse processo, o que você foi fazer lá, né? Era para fazer um curso de inglês, depois ficou 6 anos. É, Enfim, como que bom, foi isso? eu sou formada em moda, né? Trabalhei no mercado de moda aqui em Brasília por bastante tempo e estava procurando o meu lugar no mundo, né? Não tinha encontrado o meu lugar no mundo.
E aí a gente se pergunta também qual é o nosso lugar no mundo, né? Eu acho que é o lugar onde você se sente realizada, onde você se sente feliz, né? Qual era o lugar do meu trabalho no mundo? E eu trabalhei como gerente de produção por muito tempo, trabalhei em várias áreas. Na moda é isso, você acaba fazendo de tudo um pouco, né? Uhum. Mas sempre assim, buscando, né, algo que fizesse mais sentido para mim. Foi quando eu resolvi passar uma temporada fora do país, para fazer esse curso de inglês, que eu sempre falo isso, e desse curso fiquei 6 anos. Eu encontrei um mestrado sobre desenvolvimento sustentável na indústria da moda, né, onde a gente foi estudar toda a cadeia produtiva, todo o lado B, que mesmo sendo formada em moda, muita coisa não tinha me sido dita, e a gente também não tinha muito essa questão assim do nosso senso crítico, né, de perguntar de onde as coisas vêm, como as coisas funcionam, as coisas simplesmente eram como eram e tudo bem. E aí a gente foi estudar essa cadeia produtiva e aí eu foquei no tingimento, que foi a parte que mais me impactou, foi a parte que eu comecei a buscar quais eram as alternativas que a gente teria para a grande indústria e o tingimento natural veio como um artigo que eu escrevi e se tornou aí, inundou a minha vida. E no seu retorno, então, para o Brasil, depois de 6 anos, como que foi, então? Você já voltou, assim, matricária ou como que foi esse processo? Conta um pouquinho. Bom, eu vou aqui a mim, gente, que ele está me... Voltou? Voltou? Eu também. Tô travada. Eu tô, você tá? Foi? Foi. E? Beleza. Bom, então quando eu voltei, né, dessa minha temporada, eu voltei com o objetivo de pesquisar sobre o tingimento natural, né, sobre plantas tintórias. E aí me deparei que não tinha muitos artigos, não tem publicações sobre isso, né, como que era esse mercado. E aí comecei a viajar para o interior do Brasil, para algumas comunidades e fazer aquela imersão, né, assim, com as cores naturais. Foi muito gostoso. Disso veio o meu projeto de pesquisa. Então, a princípio, eu comecei como pesquisadora, né? Assim, muito curiosa para saber sobre essas plantas, o que a gente conseguia extrair cor, o que a gente não conseguia, o que era uma. E aí, quando eu voltei com esse projeto de pesquisa, eu comecei com o mapeamento e registro de plantas tintórias brasileiras, né? Desse projeto, a gente acabou lançando uma linha de roupa, mas eu sentia que as pessoas tinham muita vontade de saber, na verdade, como eram feitas, né? Que plantas eram aquelas, quais eram as técnicas que a gente utilizava. Então, a matricária veio disso, assim, de pesquisa, passo adulto. Hoje a gente oferece serviços e a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Eu não consigo fazer uma coisa só. Então, do tingimento, a gente já passou, ano foi um ano que eu resolvi me dedicar mesmo a uma de pesquisas da matricária. Então, desenvolvimento de pigmentos, desenvolvimento de tintas, para colorir outros tipos de base. Então, a matricária veio daí. Kiri? Um pouco. Tá me vendo? Agora eu tô. Você me acompanhou aqui? Acompanhei. Deu tudo certo. Teve umas pequenas travadas na Tá. imagem, mas eu te ouvi. Então, até já Beleza. desativei. Eu desativei os comentários, eu tinha acabado me esquecendo de desativar para a gente não se perder na nossa linha de pensamento. Então, para ativar os Tá joia. comentários, mas depois a live vai ficar salva. E aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem na live, no vídeo da live, que a gente vai respondendo, Maybe vai também respondendo, enfim. Só pra gente, porque 1 hora é pouquíssimo tempo pra gente poder contar tanta coisa, né? Sim. Então, Maybe, eu queria que você falasse um pouquinho, além dessa questão que a gente está falando, né, da sua história, de como a matricária surgiu e como que, enfim,
né? Porque a gente sempre fala que é muito, é muito maravilhoso esse trabalho, ele é um trabalho realmente de conexão com a natureza, com a vida, com os ciclos das coisas, né? De saber é, que aquilo que você está fazendo, ele pode ser usado para aguar, enfim, plantas, né? Não é algo que precisa ser tratado não sei quantas vezes para ter um descarte correto, como é na indústria da moda convencional, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, apesar de tudo isso, dessa beleza, né, da questão de estar em contato com a natureza, de estar... A planta tem exatamente seu momento de ser colhida. Se você colher antes ou depois, você não tem o mesmo resultado. Se você não se você colher na época X ou na época Y, também vai ter diferença no resultado. Enfim, tingimento natural. É, tem a parte que também não é tão ética, né? E que a gente vem falando, né? Então eu queria que você um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que passar de, por exemplo, um hobby para um empreendimento, né? Para uma marca, para uma empresa. Sim. Bom, ser tintureira no Brasil é uma profissão, né? É uma profissão mesmo. Hoje a gente tem dentro do... Eu sou pequena empresa, né? Eu sou MEI. Então, dentro do MEI, a gente tem até a categoria tintureiro. Isso aconteceu nos últimos 3 anos, não tinha antes. Né? Então, é uma profissão. E muita gente começa como amador mesmo, como hobby, para desenvolver ali uma habilidade ou para se conectar com a natureza, né? É uma ferramenta de conexão, né? Mas existe esse momento onde para de ser hobby e vira um business, né? Então, como fazer um segmento como tingimento natural ou uma tinturaria natural ser viável, né? E profissionalizar, né? É muito difícil quando a gente pensa em escalonar um trabalho manual, né? Escalonar um pigmento natural. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Hoje a gente trabalha também com serviço de tinturaria, né? Então a gente montou até esse ano um calendário pensando na sazonalidade, né? Então qual a época de coleta de tal e tal folha, de tal flor, de tal casca, porque existem muitas espécies nossas, como o barbatimon, por exemplo, que é uma espécie em extinção. Então você também precisa pensar nisso, né? Eu acho que é muito mais profundo agora, assim, tirando essa lente do romantismo, né? Porque você também tem que ter um papel de pesquisador, né? Que planta é essa, né? Essa planta é brasileira? Quais são as propriedades medicinais dela? É uma planta tóxica? É uma planta venenosa? Eu sempre falo bastante sobre isso de pesquisa para você saber, é uma espécie que está em extinção, né? Como que você vai construir aí o desafio de você construir a sua cadeia, né, produtiva? A sua cadeia de fornecedores, né? Quem são os seus fornecedores de pigmentos naturais ou de matéria-prima natural? Né? Então, tem gente que se aproxima para fazer os cursos e aí manda um e-mail para a gente e fala assim, me passa uma lista dos fornecedores. Né? E existe uma questão assim, o fornecer é algo que você constrói. Né? Então, hoje eu tenho parcerias com supermercados, com mercearias, com feiras, né? Com agricultores que separam para mim ali casca de cebola, talo de beterraba, talo de cenoura. Né? Eu trabalho com uma cooperativa de raizeiros que utilizam muitas coisas para fazer remédio. Né? Então, eu acabo adquirindo deles cascas de barbatimão, folhas de eucalipto é uma coisa que eu coleto, que aqui no Centro-Oeste a gente tem bastante. Então tem esses desafios, né, de você construir essa rede, assim, e de você também se conectar. Não é uma coisa que você entra no Mercado Livre e compra ali, 10 quilos de crajiru, né? Não, assim, hoje meu fornecedor do crajiru é uma senhora lá do Pará, lá da feira, que vende, que manda para mim por correio, e a gente se conecta, né? O crajiru é uma espécie nossa, é uma espécie nativa brasileira, e a gente também tem esse papel, né, Kiri, de também promover o que é nosso, né? Então, assim, essa é uma das linguagens também que é dentro desses desafios, né? Falando um pouquinho sobre isso agora, de quando você constrói também essa sua cadeia, essa sua rede de matéria-prima e de parceiros, de você também buscar valorizar o que é nosso, quanto Brasil, né? A gente tem uma cultura, assim, a gente tem uma coisa enraizada
da gente estar copiando sempre as coisas que acontecem, né, nos países da América do Norte, da Europa, enfim. Existem pigmentos diferentes em cada cidade do mundo, né? Então, os pigmentos da Europa são um, né? Dos Estados Unidos são outro. Aí a gente tem México e a gente tem aqui também a América do Sul. Então, assim, a Matricária tem muito esse conceito de valorizar e promover o que é nosso, quanto Brasil, né? Não só espécies nativas, eu pesquiso muito o que é nativo, porque tem muita coisa que foi trazida para cá no período da colonização também, né? É. Então, a gente tem um projeto que chama Com a Cor da Sociedade, que a gente fala exatamente sobre isso, mapeamento e registro de plantas tintórias de diferentes cidades do Brasil. Aqui atrás de mim, até coloquei o nosso mapa, que é um projeto nosso antigo, mas que a gente está chegando no momento de divulgar ele agora, que são o mapeamento de plantas tintórias das nossas diferentes cidades, né? As 26 no total, mais o Centro-Oeste 27. Então, a gente tem esse cuidado de pesquisar, né? O que tem no norte que não tem no sul, que não tem no centro-oeste, né? O que tem na Mata Atlântica que não tem aqui no centro-oeste. Então, esse mapa fala um pouco sobre isso. Mais para frente, a gente vai estar divulgando um pouquinho sobre esse projeto. Mas essa necessidade que eu sinto dentro desses desafios da gente se apegar ao que é nosso, ou que nos motiva quanto profissional também, sabe? Me motiva muito, sou muito curiosa, quero saber as plantas nativas brasileiras, da onde elas vieram, quais são as propriedades medicinais. Porque quando a gente faz isso, a gente afunila o nosso trabalho e a gente se banha desse conhecimento todo, né? Assim, como brasileira, né? O que é nosso, o que não é, quais são as nossas plantas, quais são as cores naturais do Brasil. Esse é o nosso projeto macro das cores brasileiras, né? Então, é um dos grandes desafios isso também, porque muita gente procura a gente, você tem um pigmento, né, da Rubia tinctoria, que não é uma espécie nossa, né? Então, todo mundo quer o vermelhão, né? Que não é nossa, a gente ainda não tem a cultura do cultivo aqui. Então, a gente está sempre querendo, né, o de fora. Então, esse também é uma luzinha piscando assim, gente, vamos promover o que é nosso. O Brasil é o país com a maior biodiversidade vegetal do mundo. Então, tem muita coisa para a gente conhecer, explorar, né, e se beneficiar também, né? Eu estava aqui pensando, né, enquanto você falava de uma coisa que eu tava que eu senti hoje cedo, né? Eu estava conversando aqui com meu marido sobre todo esse projeto, né, para onde que ele vai, para onde que ele pode ir, né? E bom, enfim, meu marido é biólogo, então assim, nossos trabalhos conversando. E aí eu falei, a gente estava conversando assim, mas gente, a gente precisa passar de um local que é que o colonizador vem, retira o que é bom, né? E coloca no mundo. A gente tem coisas lindas aqui. Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? Então, a quantidade de plantas, de animais que nós temos nesse país, a gente tem que cuidar disso, né? E valorizar isso e as pessoas também, que eu acho que é um pouco desse movimento que é a Tintureiras. Quem são as pessoas que trabalham com plantas? A gente tem gente, aqui no Brasil, a gente tem pessoas tintureiras maravilhosas, né? Então, acho que é um pouco disso também, não só de valorizar as nossas plantas, os nossos animais, a nossa biodiversidade, mas as pessoas, né? Nós brasileiros, quem somos nós enquanto identidade, né? Bom, aí eu gostaria muito que você falasse sobre esse seu trabalho das cores do Cerrado que você tem feito, porque você tem feito um trabalho grandão, né, macro das cores do Brasil, mas você tem o das cores do Cerrado. Então eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo sobre ele. Tá. Bom, o Cerrado é enorme, né? Aqui a gente abrange muita coisa. Então, assim, o projeto das cores brasileiras já é um projeto mega ambicioso, assim. Talvez seja o meu projeto de vida. Talvez eu deixe aí para as próximas gerações esse projeto, porque é algo bem longo, bem ambicioso mesmo, né?
A gente começou com o projeto local de Brasília, que eu quero mostrar para vocês esse mapa também. A gente já divulgou ele, mas acho legal mostrar que esse mapa foi feito com as cores naturais de Brasília mesmo, né? Então aqui foi tudo mapeado, registrado e catalogado, né? A gente tem tudo registrado. Ali, aqueles tubinhos de ensaio, a gente guarda cada coleta, faz teste de potencial tintório para tingimento para tinta e mapeia. Então a gente começou com esse, né? Com Brasília, que foi Uhum. muito legal, porque tem muitas espécies também que eu não sabia que tinha aqui perto, né? Então, assim, quando eu fui pesquisar sobre Brasília, sobre o projeto de Brasília mesmo, né? Aqui a gente tem esse mapa, né, em formato de avião, então a gente tem a Asa Sul e Asa Norte, corta a cidade inteira. Tem um projeto todo de cultivo de planta de árvores frutíferas, né, nesse caminho. Então, aqui em Brasília você vai andando e pega manga, e pega pitanga, e pega acerola, e pega jabuticaba. Então, tem um projeto que foi todo pensado sobre isso também. Então, foi legal também mergulhar nisso da minha própria cidade, né? E descobrir esse potencial do cerrado, né? Então, assim, aqui o quintal daqui de casa é a Chapada dos Veadeiros, né? Então, tem um feriado, tem um final de semana, a gente escapa para lá. E acabou virando também, e acabou virando também o meu grande objeto de pesquisa, né? Do Cerrado. Então, a gente tem um curso que chama As Cores do Cerrado, onde a gente fez assim um mapeamento não tão profundo, porque aí seria difícil de disponibilizar matéria-prima, mas nessas coisas mais predominantes que a gente tem, né? A casca do barbaximão, o nosso eucalipto, a gente trabalha com o cosmos, e aqui, mas o cosmos não é do Cerrado, mas a gente tem um predominante aqui, tem um potencial tintório maravilhoso. Então a gente incluiu ela no. Você sabe, né? Ela é maravilhosa, essa florzinha é do meu coração. E a gente segue, né, assim, com algumas parcerias também com a UNB, né, com biólogos, com pesquisadores, que eu acho que o futuro é colaborativo. Então, não sou eu com uma mochilinha andando no cerrado que vou coletar e dominar o mundo. Não é assim. A gente tem que dar as mãos, né, e fazer as nossas pesquisas juntos também. Então, a gente beneficia o outro setor e o setor acolhe a gente também. Então, tem sido muito legal essa pesquisa. E aí, Ai, dentro desse projeto, a gente até tem informações sobre isso no nosso site, que é uma pesquisa colaborativa. Então, você que está aí na sua região, se você quer colaborar, entra lá no nosso site, matricaria.com.br/pesquisa, porque a gente dá uns direcionamentos de como você analisar a vegetação predominante da sua cidade, fazer alguns testes iniciais, depois mandar para a gente registrar e catalogar, né? Essa é a nossa ideia de uma pesquisa assim maior para disponibilizar também para o pessoal, para a comunidade. ai, que linda. Quanta coisa deliciosa, né? Ai, fiquei só imaginando você tendo um quintal que é a Chapada dos Veadeiros. Eu nunca fui, morro de vontade. Espero Então que. você está super convidada para vir falar nisso. Para quem não sabe ou para quem já conhecia nosso projeto de tesouraria, esse ano a gente fez um calendário, 12 meses, 12 cores, e a cor de dezembro era o índigo. Era não, é o índigo, o azul índigo, onde a gente ia trazer a Kiri para Brasília para fazer uma vivência de tingimento com índigo. E a gente faria juntas aqui a quatro mãos os nossos tingimentos da tinturaria de dezembro. Mas todos os planos estão suspensos, né? Até o É, momento, por conta da pandemia. Então, eu não sei se a Kiri vem colorir aqui o nosso mês de dezembro de azul, né? Mas fica o convite, Kiri, se não for dessa vez, de uma próxima, para você vir com o índigo, com as suas coisas, com o seu marido, para a gente ir para a Chapada, para eu te apresentar um pouquinho aí sobre o nosso cerrado de cá. ai, que delícia, meu Deus. Ah, eu fico só viajando na minha cabeça, assim, imaginando essa cena. Então venha, só venha. Ao mesmo tempo, querida, a gente também falou um pouquinho dessa questão de muita procura que você tem sobre a ruba tintória, que não é uma planta daqui, que ainda não é cultivada aqui.
e ao mesmo tempo, e dentro da moda, né, nós duas como sendo da mesma área de formação acadêmica, a gente sabe que infelizmente a moda no Brasil tem ainda muito de copiar, se inspirar muito, beber da fonte de marcas estrangeiras, né? Como que você acha que isso influencia na tinturaria natural? Como que isso acaba acontecendo para nós tintureiras? Tá. Kiri, só um pouquinho. Tá batendo uma luz bem atrás de você. Ah, você mudou, agora melhorou. Que você tava ficando Pro, bem escura. peraí. É que o sol ele anda. Aí, peraí, vamos lá. A gente vai seguindo o sol. Deixa eu me arrumar com o sol. Melhorou? Melhorou, tá linda. Ah, então tá. Bom, esse, assim, é um dos desafios também, né? Assim, é até um desabafo, né? Essa questão de cópia, de plágio, né? De apropriação. Eu acho que é algo que a gente precisa falar, porque quando eu acho que tem uma visão assim também de trabalho com matéria-prima natural, trabalhos com natureza, né? Com técnicas manuais, de que é um hobby. E às vezes existem questões mais profundas, assim, porque existem pessoas por trás de tudo isso que estudam, que pesquisam, que investem tempo, né? Hoje, o bem mais valioso que a gente tem hoje é tempo, né? Tempo. O Mujica fala isso, né? Que hoje a gente compra as coisas, a nossa moeda de compra é o tempo. Então, tudo que você compra com o tempo que você gastou para ganhar aquele dinheiro. Então, é muito interessante essa reflexão também para a gente pensar que por trás desse trabalho existem pesquisadores, pessoas, tempo dedicado, investido, né? Então, trazendo um pouquinho dessa coisa que a gente fala de Brasil, né, de narrativa, da gente buscar uma inspiração em algo que realmente assim nos motiva, nos inspira, para a gente desenvolver uma linguagem, né? Você vê, hoje, graças a Deus, assim, eu fico super feliz, porque quando eu comecei com o tingimento, eu sempre fui muito solitária em redes sociais, assim, não tinha muita gente, né? Várias pessoas passaram por mim, várias pessoas de outros lugares, e eu acho maravilhoso esse movimento em ascensão. Você usa o hashtag tingimento natural, vá, você é banhado de coisas maravilhosas que estão acontecendo no mundo todo, né? E no Brasil. Mas a gente precisa Uhum. pensar também que existe, assim, existe uma individualidade nos processos, né? Então, assim, as pessoas se inspirar, né? As pessoas ter você como referência, eu acho que é super válido, é super bacana. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessa questão de apropriação, porque tem essa linha muito tênue, né? Entre a inspiração e a apropriação, né? E o plágio. Já aconteceram algumas coisas com a gente aqui, de apropriação de imagem, né? Ou de empresas pequenas, médias e grandes usarem imagens nossa para promover algo dentro da sua empresa, né, com a nossa imagem, que é algo difícil da gente, né, assim, dentro de tantas coisas para você lidar, você ainda ter que trabalhar com isso, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de ética, a gente fala de transparência, né? Então, pessoas que vão trabalhar nesse segmento precisam, assim, realmente se conectar com essas questões, né? Até onde isso é meu, até onde, sabe, isso tem a minha voz, isso tem a minha identidade, da gente buscar a sua identidade nos processos, né? Você vê, eu trabalho com tingimento e dentro desse meu projeto, o tanto de coisa que a gente já falou, né? Essa valorização do Brasil, mapeamento de plantas de Brasília, agora do Brasil, catalogar todo esse material. Então, assim, essa é a nossa voz, né? Então, assim, seria muito legal que as pessoas que estiverem começando nesse segmento, ou que estiverem já atuando nesse segmento, de também buscar algo mais profundo, porque eu acho que a gente fica muito no raso, sabe, Kiri? Eu acho legal a gente falar sobre isso. Eu acho que a gente fica muito no raso, muito superficial. Eu acho que a gente precisa, assim, tá, a gente já sabe que isso dá cor, a gente já sabe que essa cor é bonita, que essa foto é legal. Sim, vamos mergulhar,
né? Vamos ir um pouco mais profundo, assim, vamos falar mais de propriedades, como que é melhor, como a gente pode melhorar a nossa categoria de tintureira, sabe? Eu acho que a gente precisa, falando disso, falar até um pouco sobre esse discurso que é muito usado quando a gente fala sobre sustentabilidade, que é minimizar impactos, minimizar X. Acho que já chega de minimizar. A gente não pode nem mais neutralizar. A gente precisa criar estratégias para positivar, né? Porque esse discurso de minimizar os impactos, ele já deu para realmente criar outras maneiras de desenvolver. Eu acho que a gente, como Brasil, também tem uma questão cultural de sempre, assim, reaproveitar. Tem produtos que são feitos com plástico, produtos que são feitos com o lacre refrigerante, produtos que são feitos dos resíduos da empresa X. Mas eu acho que também é esse discurso de, sabe, desconstruir a maneira com que a gente faz para que a gente não tenha resíduos, sabe? Então, É, assim, é uma coisa muito nossa também, de vamos reaproveitar isso, vamos fazer um upcycling nisso, mas assim, uma cadeia produtiva, desconstruir todo um design pensado para que ele não gere resíduos. Isso demanda tempo, demanda dinheiro, né, investimento, é uma empresa parar e contratar uma equipe para criar toda uma outra maneira de se produzir, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar sobre isso também, sabe? Chega de minimizar, chega de usar esse discurso de minimizar o impacto do meio ambiente, vamos positivar. E como que a gente pode positivar, né? Eu acho que aí vem várias coisas, né? Nossa, aí muitos assuntos, né? Políticos, né? A gente apoiar legislações que preservem o nosso meio ambiente, né? Aí vem várias coisas. Mas eu acho que nem sei mais o que eu estava falando, porque começou a vir um monte de coisa aqui na minha cabeça. eu, Mas a eu gente gosto estava falando muito de identidade, né? disso. Eu gosto muito, deixa só que tem um pequeno delay, né, sempre. Você quando fala, né, quanto tempo a gente gasta para ganhar aquele dinheiro para comprar aquela coisa, né? Eu sempre gosto de falar assim, mais do que tem sempre o capitalismo colocou na nossa cabeça que tempo é igual a dinheiro, a vida. Então, quanto tempo da sua vida você está gastando para fazer aquilo, né? Então, isso é Exato. muito. Porque a vida não tem como voltar, né? Não tem como. Peraí, deixa eu dar uma paradinha que agora eu não quero mais, né? É. Então, quanto tempo. Como que você gasta a sua vida, né? Então, acho que é muito. É tão bonito pensar isso, né? Quando a gente vai consumir alguma coisa. Então, se, sei lá, quero comprar tal coisa e custa X reais. E aí você leva quanto tempo, então, da sua vida para você poder comprar aquela coisa? Então, a sua relação também com o consumo, ela muda um pouco, né? Sim, Porque não é um dinheiro, não é uma entidade, né? É você, é sua vida, como você está vivendo aquilo. isso. Mas você estava, então, a gente estava falando então de identidade, né? De identidade Isso. regional, de identidade brasileira, de olhar para fora e achar que aquilo é melhor e mais interessante do que a gente tem aqui. Então, e eu queria que você também falasse, então, Maib, sobre a importância dessa identidade na construção de uma narrativa individual e, posteriormente, lógico, de uma narrativa enquanto empresa, né? Então, enquanto marca. Sim. Bom, primeiro eu acho que, e isso foi uma das coisas que eu falei recentemente num vídeo que a gente fez, que quando a gente se inspira nos outros projetos e às vezes até inconscientemente a gente copia algo, a gente perde essa oportunidade do nosso caminho do autodesenvolvimento, né? E que é um caminho muito rico, né? De você desenvolver o seu próprio potencial. Então, isso para mim já é uma grande coisa, né? Então, quando você tem um projeto ou pensa em ter um projeto como esse nosso, a gente tem também um papel e uma voz de educador, né? Então, assim, eu, como tinturaria, eu já precisei dizer não para vários
vários pedidos que seriam bem legais para a gente financeiramente, tá? Mas é isso, a empresa se aproxima, né, e quer desenvolver uma coleção sustentável para a empresa, para a marca, mas o prazo é super curto, o preço é super baixo, e aí vem o nosso papel como educador de, olha, né, uma aula aqui sobre, vamos falar do que é o desenvolvimento sustentável, né? Não é só você trocar o seu papel branco por um papel reciclado, né? Assim, a gente está falando de algo muito mais profundo do que isso. Então, quando você quer fazer uma linha de produto sustentável, fazer uma pigmentação natural nos seus produtos, assim, as pessoas às vezes não têm muita noção do tempo que se leva, primeiro de cultivar aquela planta, depois de coletar, fazer todo o processo de extração, todo o processo de tratamento do tecido, né, de fazer todo aquele tingimento, e às vezes as pessoas se aproximam também com muita rigidez, que não pode ter mancha, que não tem que ser perfeito, tem que, né, mandam referências do Pinterest, daquele vestido da marca X, né? Então, assim, é muito mais profundo que isso. A gente, como empresa, como profissional, precisa desenvolver essa voz, porque eu acho que só assim a gente cria esse efeito de mudanças de pensamento, né? Assim, a gente também precisa questionar muito essa coisa do consumo consciente, né? O que é o consumo consciente? Porque o consumo consciente, só esse nome já me dá um. Porque as coisas se perderam, né? O que era o consumir com consciência, né? É você. Eu sempre uso esse exemplo porque para mim é o clássico, né? Você comprar o canudo de alumínio, né? Ai, Assim, Deus, virou esse né? boom do canudo, do copo, mas assim, quantos anos você tem para você precisa realmente de um canudo, né? Então, assim, eu sinto que tem agora um movimento de assim, compre, compre, compre o verde, né? Então, assim, a gente repensar dentro do consumo consciente o que é realmente necessário, né? Para a gente consumir cada vez, assim, menos e cada vez melhor, né? Então, acho que é um pouco disso também. Quando você desenvolve a sua identidade, e essa identidade, quando a gente trabalha com coisas da natureza, que a gente fala de trabalhos manuais, que a gente fala de mulheres, acho que tudo isso é um bordado quase, né? Você vai tecendo todas essas linhas, todos esses saberes, assim, para construir uma voz. E essa voz que vai fazer com que o mercado reaja de alguma maneira, né? Porque eu acho que quando a gente tem demanda, o mercado reage também e a gente consegue chegar em algum lugar que seja mais verdadeiro, assim, sabe, Kira? Eu sinto muito isso, assim. Falta essa movimentação, assim, da gente buscar conhecimento, mergulhar mais nos processos, sabe? Porque a gente só quebra os paradigmas com conhecimento. Assim, não sei se está fazendo muito sentido, eu vou meio viajando aqui nos meus conceitos, quanto mulher, quanto empreendedora criativa, né? Mas eu acho que é de tudo um pouco. Não, eu acho a importância desse autoconhecimento, né? Eu sempre falo que é aquela sensação de dormir tranquila, né? Eu não sei se todo mundo tem isso, né? Então, você fez realmente tudo o que você tinha que fazer? Você realmente acredita no que você está fazendo? Porque eu lembro que quando eu comecei com o projeto do Índigo, eu trabalhava no mercado comum, né? Eu era uma funcionária de uma empresa, não ganhava bem, enfim, tinha toda uma grande empresa. E aí, quando eu realmente me desvinculei desse trabalho, porque eu estava adoecida e acreditava mais do que qualquer coisa nessa história do Índigo e dessa minha conexão com essa minha viagem até o Buençô. Eu lembro que meu marido me falou assim, Kiri, e se não der certo? Aí eu falei assim, não, mas fica tranquilo, já não está dando certo, porque eu não estou fazendo. Então, esse autoconhecimento, quando a gente passa por esse processo, seja ele. E normalmente esse processo de autoconhecimento não é um mar de rosas, normalmente ele dói bastante, porque a gente desconstrói várias camadas, né? Sejam educacionais, sejam, enfim, de conceito do que é trabalho, né? Então, olha só, né?
a gente falou que, ok, tudo bem, muita gente começa como hobby ou como uma arte-terapia, enfim, mas quando ele vira um trabalho, né? Enfim, a nossa desconstrução realmente do que é o trabalho. E é isso, assim, o autoconhecimento eu acho que é, é uma coisa tão maravilhosa, e essa sensação mesmo de dormir tranquila, de você fez aqui, tudo que você tinha que fazer, você se respeitou enquanto pessoa, né? Então, eu acredito no azul do índigo, você ama e acredita nas cores do cerrado, né? Então, é aquilo que te motiva. No japonês tem essa palavra, né? Ikigai, né? Aquilo que você te faz levantar todos os dias, né? É como se Ah, que fosse... legal! É, é uma palavra que é aquilo que te faz levantar da cama, né? Então, quando tudo der errado e tudo estiver desabando, o que faz você levantar da sua cama, né? É isso Sim. que é a palavra Ikigai. Então, acho que é um pouco disso. Acho que a questão do autoconhecimento é em cada um, né, encontrar o seu Ikigai, né? Seja numa planta, seja num diversas plantas, seja num tecido, seja num processo, né? O tingimento natural tem diversos processos maravilhosos que a gente pode fazer para fazer pintura, né? Então, acho que Sim. é um pouquinho disso, né, Maibe? E eu acho que é legal também uma coisa, que essa coisa também dá autoconfiança, sabe, Kiri? Eu acho que a gente está no momento de desconstruir. A gente está nesse momento de desconstruir já tem muitos anos, né? Mas todo ano é uma coisa diferente que a gente desconstrói. Mas essa A coisa, pandemia principalmente. construiu tudo, né? Veio É, varrendo. tudo, isso. Principalmente para mim, que estou aqui em Brasília, né, na capital, onde toda a questão do poder, da política está aqui. A gente, aqui em Brasília, a gente nasce e cresce com essa ideia de que você precisa passar num concurso para você ter estabilidade financeira e para você ser feliz, né? A Uhum. minha família, os meus pais concursados, eu e meu irmão, nós fomos aqueles que falamos, não, a gente quer viver de arte, cultura, moda, música, não é esse a nossa história. Então foi Uhum. sempre muito difícil para a gente esse caminho, sabe? Uhum. Mas quando você tem algo que te motiva, algo que te inspira e que você, sabe, tem essa intuição, assim, as coisas vão, sabe? Uhum. Você vê, eu fui fazer um curso de 6 meses, fiquei 6 anos, fiz um mestrado em desenvolvimento sustentável, e quando eu voltava para o Brasil, todo mundo falava assim, mas você vai voltar para o Brasil para quê? Fica lá na Europa, você não tem nada que voltar aqui. E eu falava assim, não, é aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu tenho que estar, esse movimento das cores, do tingimento, da sustentabilidade. Poxa, isso tem 7 anos já, né? Então, de 7 anos para cá, olha quanta coisa aconteceu. Passaram diversas pessoas por mim aqui pela matricária de cursos e a gente vai multiplicando esses saberes, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, dentro desse esse resumão, assim, dentro do encontrar essa voz, essa narrativa, essa confiança que, assim, a vida se encarrega, sabe? E para o mercado de sustentabilidade, é muito ruim usar esse nome, né? A gente falou isso muitas vezes, mas dentro desse mercado tem trabalho para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Sabe por quê? Porque tem muita coisa que não existe ainda, né? Então, assim, eu, por exemplo, estou precisando de um maquinário para triturar a casca de cebola, porque eu não consigo, não tem máquinas para a gente triturar coisas que são bem fininhas e bem leves. Então, assim, tem mercado, tem projetos, tem coisas para todo mundo. Se cada um vier com uma voz diferente, uma missão diferente, a gente só vai fazer esse mapa aqui, ó, mais colorido, mais bonito e mais rico do que ele já é, né? Né? Ai, querida, então é isso, né? Quando você descobrir a máquina, então, se alguém te falar, você me avisa também para uma para as folhas do índigo. Tá bom, pode deixar, eu te aviso. Fui um tirando, meu pai eterno. É slow, É, mas né? também pode parar, né? Tem isso, né? Assim, isso dá umas brechas para a gente também contratar assim alguns serviços para fazer umas engenhocas, né? Eu vivo fazendo umas engenhocas aqui para umas coisas para ver se dá certo. Levantar o tecido pesado da panela, a gente colocou uma roldana, né? Prende com clips, puxa o tecido, abaixa. A gente vai inventando, porque não tem nada disso pronto, né? E isso é maravilhoso a gente poder desbravar também, né, em todas as etapas dos processos, assim. Eu acho que isso é muito legal, a gente construir coisas novas e coisas juntos também, né? Exatamente, querida.
Bom, o que a gente tinha pensado, a gente conseguiu falar. O Instagram ainda não está me mandando embora. Então, Conseguimos. se você tiver alguma coisa que você queira falar, né, que você queira compartilhar, o espaço é seu. Ah, ai, nem sei. A gente falou de tanta coisa, né? Eu ficaria aqui muito tempo mais falando, mas eu vou vender meu peixe. Quem tiver interesse em conhecer aqui mais do nosso projeto, dos nossos cursos, a gente acabou de lançar uma agenda nova de técnicas diferenciadas. Esse ano de 2020 foi um ano que eu resolvi me dedicar não só ao tingimento natural, mas ao desenvolvimento de tintas e pigmentos naturais também, com a intenção de colorir outros departamentos, outros segmentos. Então, a gente está fazendo parcerias para desenvolver tintas de cabelo, tinta natural, peças de cerâmica, azulejaria, tintas de parede, enfim. Tem algumas coisas aí pintando que são super legais. Então, a gente está não saindo do têxtil, o têxtil continua firme e forte, mas desbravando um pouquinho mais sobre esse potencial enquanto pigmento natural, né? Então, a gente está trazendo umas oficinas novas aí também, quem tiver interesse, entra lá no nosso site, matricaria.com.br, matricaria com 2 T's, /cursos, a nossa agenda tá lá. E é isso, assim, é sempre um prazer poder compartilhar da nossa história. Quando a gente compartilha, a gente também se nutre muito, né, de conhecimentos e de experiências, então é muito legal. Quando eu comecei a dar as minhas primeiras oficinas, algumas pessoas falavam assim: mas nossa, você vai ensinar tudo que você sabe e as pessoas vão copiar a sua empresa, vão fazer uma empresa como a sua. E a gente tem muito esse pensamento, principalmente na moda, né? Uma coisa muito assim, o que é meu, né? Do conhecimento, assim. E aí na minha cabeça, assim, o meu principal incentivo lá no começo era o quê? Uma moda, uma indústria mais desenvolvida no sentido de sustentabilidade, positivando impacto no meio ambiente, enfim, toda essa questão do tingimento natural, né? Então, esse era a minha missão, né? O meu conceito. Então, quando a gente compartilha, a gente multiplica os atores, né? A gente chega em lugares que é mais difícil. Nós fomos contemplados pelo Ministério, pela Secretaria de Cultura do DF já 3 vezes para oficinas e cursos de capacitação gratuitas para a comunidade. E nosso processo seletivo sempre foram professores, instrutores, facilitadores, para que a gente possa levar isso para as escolas, sabe? Para regiões que não são tão desenvolvidas, enfim, para que a gente possa plantar essa sementinha aí de que onde há cor, há a possibilidade da gente inserir as cores naturais, né? Que a gente possa fazer melhores escolhas, né? Essa fica aí a minha última deixa. Tá certo, querida. Eu quero te agradecer, então, você disponibilizou essa sua tarde para contar um pouquinho sobre você, sobre Matricária. E para quem está nos assistindo, então eu quero deixar o convite. Então, se você conhece alguma mulher, às vezes essa mulher não tem rede social, não sabe usar um celular, às vezes é a tia, a avó que você sabe que mora não sei aonde e faz tingimento com alguma coisa, ou pintura, enfim, com plantas ou coisas da natureza, que pode por DM, né, no direct, ou me mandar um WhatsApp ou um e-mail, enfim, meus dados estão na conta Miyazaki Índigo, que o objetivo também das tintureiras é ceder esse espaço de privilégio que todas nós temos, né? Algumas mais, outras menos, para dar voz para essas mulheres, né? Então, a gente ceder realmente as nossas redes, esse nosso espaço para que elas possam também contar um pouquinho. Então, que a gente possa também acessar essas mulheres. Então, se você conhece alguém da região da MAIB, que é o Distrito Federal, que é o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é hoje a sua oportunidade, então, de contar para a gente se você conhece alguém, ou mesmo uma pessoa que tem a rede social. Enfim, vamos nos conectar, porque o objetivo é esse, né, da gente conseguir essa comunidade para a gente se fortalecer. Maibe, mais uma vez, muito obrigada. Sempre um prazer conversar com você, sempre um prazer trocar, né?
Muito obrigada mesmo, Ida. E eu vou deixar então essa live salva aqui no Instagram. Depois eu posso colocar ela também no YouTube e aí eu te aviso que eu também posso te mandar o arquivo, tá bom? Muito bom, Kiri. Obrigada mais uma vez. Eu fiquei pensando Então se tá. a gente vai ter um dia com você. Se você